Muito bem. Nós estamos tratando aqui um pouquinho no livro de Tessalonicenses, né, no primeiro livro de Tessalonicenses, primeira carta, né, aos Tessalonicenses. E hoje eu gostaria de ainda ler capítulo 2, versículos 1 ao 6. Diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito gananciosos. Deus é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Até aqui, né? E o nosso foco hoje é principalmente nos versículos 5 e 6 desse capítulo, e uma lição, né, especial para as nossas vidas. Antes, né, de Paulo passar em Tessalônica, a cidade dos Tessalonicenses, e de visitá-los e de estar ministrando ao coração dele, ele passou em Filipo também. E aí ele fala aqui, né, que a passagem dele por Filipo foi cheia de tribulação, cheia de dificuldade, de perseguição. Foi ali que ele foi preso, ele e Silas, e quando estavam na cadeia, descantavam, houve um grande terremoto, e aí o carcereiro quase tira a própria vida, e aí de repente eles dizem que lá estavam, né? E aí por causa disso tudo, a casa do carcereiro foi batizada, e depois eles mesmos acabaram sendo soltos, porque descobriram que Paulo era cidadão romano. Então houve todo um contexto ali por trás. E aí dali eles saíram, até expulsos pelos próprios judeus da cidade, e aí percorrendo, dando continuidade à sua segunda viagem missionária, né, ele chegou até Tessalônica. Né? E aí em Tessalônica ele foi nas sinagogas, que era costume dos judeus ali fazer os estudos deles, né, na sinagoga, e por 4 sábados, aliás 3 sábados, né, consecutivos, ele esteve ali falando do verdadeiro evangelho. E também ali eles não foram bem recebidos, né? E ele tinha o intuito realmente de ensinar aqueles irmãos, mas eles não foram bem acolhidos, tiveram quase que o mesmo tratamento que teve em Filipos, né, por parte dos judeus, das autoridades, mas eles continuaram com o trabalho deles, né, até que tiveram que sair dali. E aí por isso que Paulo diz que a estadia deles ali não foi frutífera. Apesar de tantas resistências, não foi frutífera porque ali ficou um grande grupo. E agora ele escreve para eles, porque eles estão em meio a tribulações, a perseguições, a falsas pessoas querendo desviá-las dos caminhos do Senhor. E ele escreve então dizendo que a passagem por ele ali não foi infrutífera, ele e Silas, né, não foi infrutífera. E aí, quando nós olhamos esses versículos que lemos, ele foca na pessoa dele, né, que foi o transmissor daquela mensagem. E aí ele traz grandes lições para nós, né, que ele fala a respeito do caráter dele, como pregador e como cristão, que não era igual àqueles falsos mestres que ali estavam com segundas intenções, né? E aí a prioridade dele é justamente essa, né, de viver de uma forma muito autêntica aquilo que ele dizia crer e o que ele estava fazendo ali. A palavra autêntica, ela significa verdadeiro. E uma característica aí, né, daquilo que é autêntico é que não deixa dúvida. A intenção de Paulo era nunca deixar dúvida daquilo que ele cria e da forma como ele vivia, né, a sua vida ali. Então, como um cristão autêntico, ele estava muito interessado em permanecer firme ali na palavra de Deus e também de cumprir a missão dele no mundo, de levar o verdadeiro evangelho, né, o evangelho de Deus. E esse ensinamento traz lições para nós também, como Paulo queria deixar, né, para aqueles irmãos que estavam vivendo num momento de turbulência. Eu gostaria que nós estivéssemos pensando no ser autêntico
tendo em base aquilo que foi o comportamento de Paulo. Primeiro, ele não era motivado por elogios, tanto para viver de forma correta, né, o evangelho, como para anunciar esse evangelho. Por isso ele foi para lá, para anunciar a esses irmãos, e ele não estava em busca de elogios diante de tantos falsos mestres que ali estavam. Né? Muito pelo contrário, diante da realidade ali dos interesses, ali dos falsos mestres, ele revela que não estava aderindo, né, àquela prática do politicamente correto. Não, o que ele dizia era verdadeiro, ele não estava sendo politicamente correto para poder ganhar o elogio daquelas pessoas que o ouviam. Isso porque ele vivia literalmente o evangelho com zelo, né? Verdadeiro zelo ali, o evangelho. Ele cria, ele obedecia de coração ao evangelho que ele estava comunicando, que ele estava ensinando. Também ele anunciava o evangelho da verdade, não como aqueles falsos mestres que ali estavam, né, que não anunciavam o evangelho de Cristo. Né? Então, a palavra dele não era fruto de deduções ou de filosofias humanas, pelo contrário, era fruto da revelação de Deus. Nesse sentido, ele era autêntico, ele era verdadeiro. O que ele levava tinha ali a credibilidade, né, e aqueles irmãos deveriam entender essa realidade na vida dele, né? O esforço para viver e pregar ali o evangelho o motivava para a sua prioridade, né? Para que aquilo fosse uma prioridade na sua vida, de continuar sendo autêntico. A motivação dele era realmente pregar o verdadeiro evangelho, não em busca de elogios para sua vida, como aqueles falsos mestres faziam, né? Buscavam sempre elogio diante daquilo que eles estavam fazendo. Uma segunda questão é que ele não era motivado também por busca gananciosa. Ele não estava ali barganhando no evangelho, né, levando uma palavra para poder receber algum tipo de lucro diante daquilo que ele estava anunciando. Né? Muito pelo contrário, né? Lá em Filipos, por exemplo, perseguiram ele porque ele pregava o verdadeiro evangelho, e as pessoas que lucravam com o falso evangelho, né, aqueles falsos mestres, falsos profetas, eles acharam ruim, porque a fonte de lucro deles se esgotou. E aí vieram para cima de Paulo e o prenderam. E ele chega com essa mesma postura em Tessalônica, né? Ele não está ali para poder pregar o evangelho com ganância, querendo alguma coisa em troca, né? Então, diante do grande interesse ali dos falsos mestres ali em obter lucros, em explorar a fé de muitas pessoas, Paulo ele não busca nada disso, né? Não era esse o objetivo dele em interessar pelos irmãos e estar ali diante deles, né? Pelo contrário, ele não queria nada em troca. Olha só, ele levantou os próprios recursos, né, para essa viagem. Essa era a segunda viagem missionária, então ele levantou os recursos ali entre várias igrejas já bem instaladas, né, e várias outras pessoas que eram interessadas no evangelho, em ajudar, e ele também, pelo próprio trabalho dele, ele levantou os recursos, de forma que ele chegou ali sem nenhum tipo de recurso daqueles irmãos. Então ele veio ali, né, e não queria nenhuma vantagem, não queria nenhuma oferta, não queria nenhuma retribuição de uma outra forma que trouxesse algum lucro para a vida deles, né? Não esperava receber nada em troca do seu trabalho. Ele ficou ali 3 semanas, e nessas 3 semanas ele fez de tudo para não ser, né, ali beneficiado com a sua presença e a sua mensagem no meio daqueles irmãos. Por quê? Porque ele era autêntico. O desejo dele era de abençoar aquelas vidas, né? Ao visitar, Paulo tinha em mente apenas de ajudar, e não de obter qualquer tipo de vantagem pessoal, ou até no que diz respeito ao ministério dele. E uma terceira questão, né, que mostra ali que Paulo queria ser autêntico, né, ou era de fato autêntico em toda a sua vida, em todo o seu trabalho, é que ele não era motivado pela busca de promoção. Ele não estava em busca, né, de ser promovido diante de tantas pessoas que estavam ao seu redor, né, que se declaravam ministros, apóstolos e profetas. Ele não tinha interesse nenhum ao percorrer vários lugares
e de levar o evangelho, né? Apesar de sua grande importância ali no colegiado ali, né, dos apóstolos, dos profetas, ele não estava usando, né, daqueles momentos ali para competir e ser visto, ganhar um cargo maior. Qual que era o interesse dele? Ele não queria a promoção dele, ele defendia o evangelho, ele não defendia a opinião dele. A promoção que ele queria era do evangelho, e não dele e do conhecimento dele, né? Ele buscava muito, era edificar os irmãos, e não a sua autopromoção. Então mostra que ele era uma pessoa íntegra, tanto na forma de viver, quanto naquilo que era o propósito dele em realizar, né? De realizar nos lugares onde ele sempre chegava e onde ele comunicava. E isso ele, né, afirmou aqueles irmãos ali, né? Então, ao se esforçar, né, para anunciar ali as boas novas, ensinar os irmãos, Paulo buscava cumprir sua missão e não ter ali um reconhecimento ou ter alguma homenagem daqueles seus ouvintes. Então, ele era verdadeiro naquilo que era o seu propósito, era alguém que não vivia, né, atrás de promoção, de que as pessoas pudessem vê-lo e assim ele poder alcançar um cargo e não cumprir com tudo aquilo que ele estava dizendo. Infelizmente, hoje nós vemos ainda muitas pessoas que acabam usando, né, do evangelho, usando da sua posição, da sua visibilidade para crescer mais ainda, para ter um destaque maior ainda. Infelizmente, são pessoas que nós podemos ver aqui que não são autênticas, não são verdadeiras naquilo que elas fazem, ok? Então, sim, o ensinamento fica para nós aqui, é que nós, assim como Paulo, somos cristãos e somos pessoas chamadas por Deus para poder fazer alguma coisa no reino dele, nós devemos ser autênticos. Qual foi o meu chamado? Qual que é, né, a minha convicção? E eu não devo desviar dela em busca de algum benefício ou de alguma coisa que vai me colocar numa posição superior ou ter alguma coisa, né, em troca ali, como ele mesmo defendeu ali. Pelo contrário, né, nós devemos ser verdadeiros. Então, concluindo aqui para nós, uma vida, né, baseada aí na aparência, como muitos falsos mestres viviam ali, e muitas pessoas, muitos cristãos até vivem hoje, infelizmente, prejudica o fluir de uma vida, de uma jornada proveitosa, porque acaba desprezando ali as prioridades essenciais, né, essenciais na vida do cristão, impedindo um desempenho um pouco mais relevante, um pouco mais assertivo, né, de forma que venha abençoar outras vidas e venha também propagar o Evangelho de Deus. Então, algumas questões aqui para nós, né, umas dicas aqui para nós, faça do ser autêntico, né, uma prioridade na sua vida. Assim como vimos na semana passada, né, que tem uma base bíblica, deve ser uma prioridade para as nossas vidas, também da mesma forma, né? O ser autêntico deve ser uma prioridade nas nossas vidas. Então, não haja com segundas intenções. No seu agir, haja, né, de coração, haja de verdade, né, viva de acordo com a convicção que você já adquiriu. E essas convicções é que vêm do Evangelho de Deus. Não se amolde a outros padrões. Existem vários outros padrões que estão nos rodeando e que muitas vezes vêm com o nome, né, de ser gospel. É espiritual, é cristão, é evangélico, mas o único padrão que nós devemos nos amoldar e confiar é o padrão que nós já recebemos, né? Então siga as suas convicções e agrade a Deus. E essas convicções são aquelas que o próprio Evangelho traz para nós. Também não ignore os seus limites, tá? Todos nós temos limites. Reconheça os seus limites, né, diante daquilo que é o seu conhecimento, que são as suas habilidades, é o desafio do dia a dia. Por quê? Porque reconhecer os limites nos preserva, né, e nos coloca com o pé no chão diante das situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Paulo, com certeza, ele não tinha nenhuma dificuldade, né, em ser exortado, tanto é que ele foi exortado por Pedro, pelos apóstolos, e ele tinha o pé no chão. Mas ele agia de forma verdadeira, autêntica, porque ele era firmado, né, na palavra de Deus, ele tinha suas convicções ao ponto de discutir com um ou com o outro, tanto é que ele mesmo, né, fez a autodefesa dele
no grande julgamento da sua vida ali. Então, por quê? Rebatendo aquilo que as pessoas falavam e que não era verdadeiro. Ele sabia a sua limitação, mas também ele sabia ali as convicções que ele tinha. Então, queridos, que nós possamos viver uma vida, né, como Deus deseja para nós, né? Como servos de Deus, nós possamos ser verdadeiros, autênticos, né? Que a gente possa viver não em busca de elogios ou de aprovação de um ou de outro, que nós não venhamos ser movidos por ganâncias, querer alguma coisa em troca, fazer algo, né, para o reino de Deus e querer alguma coisa em troca daquilo que Ele pede para nós fazermos no nosso dia a dia, e muito menos buscar alguma promoção. Às vezes tem pessoas que fazem alguma coisa e ficam ali esperando a ser promovido, né, para um posto de destaque. Que essa não seja a nossa motivação, mas que nós possamos ser verdadeiros, autênticos e humildes como filhos de Deus. E que Deus possa nos abençoar, né, na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso dia a dia.